O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de fazer, sou Neile Craveiro, sou médica aqui do NUTEDES, e a gente está dando prosseguimento, né, ao projeto do ciclo de palestra dentro desse módulo de gestão, né, dando continuidade a esse módulo. A gente está com a presença de novo aqui da Suziane, né, nos brindando com uma nova apresentação dentro desse módulo de gestão. A Suziane, ela é enfermeira especializada em gestão, auditoria e perícias de sistema em saúde, mestrando em tecnologia e inovação de enfermagem pela Unifor. Hoje ela vai dar continuidade a esse tema, né, que é a parte de projetos de intervenção de planos de ação. A gente gostaria muito de já deixar nossa gratidão pela presença da Suziane, pelas contribuições que ela tem feito, e deixar as pessoas que ela está acessível para responder perguntas, né, Suziane? Eventuais que surjam, quem for assistir o conteúdo posteriormente pode formular essas perguntas que a gente vai tratar de repassar para a Suziane também poder esclarecer. Muito obrigada, Suziane, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui com a gente, e eu vou passar o tempo para você, então. Obrigada. Obrigada, doutora Neile. Então, gente, retornando, né, o assunto, a gente já fez um módulo sobre gestão e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os projetos de intervenção e plano de ação. A intervenção, ela também é um plano de ação, mas ela não é o único. Ela é o plano de ação mais difundido na área da saúde. Mas no final aqui da apresentação, a gente vai também trazer um outro tipo de plano de ação muito usado, tá bom? Mas como a intervenção é o plano de ação mais utilizado na área da saúde, a gente vai difundir um pouco mais, vai contextualizar e conversar um pouquinho do que a gente pode trazer para a nossa realidade, tá? Mas primeiro vamos conceituar, né? O que é um projeto de intervenção? A intervenção, ela pode ser entendida como um sistema organizado de ações que, dentro de um determinado contexto e período de tempo, visa modificar o curso previsível de um fenômeno a fim de atuar sobre uma situação e um problema de saúde. Ou seja, quando você propõe uma intervenção, né, quem assistiu o módulo lá de gestão vai ver que a gente identificou alguma demanda, a gente vai propor uma intervenção. E quando a gente propõe uma intervenção, a gente tem um período para atuar, a gente tem estratégias para fazer, e a gente vai tentar entender para que é que essa intervenção está sendo feita e quais são os resultados, né? Tem um problema e esse problema ele vai ser resolvido. Então, a intervenção ela é um sistema dinâmico que valoriza o conhecimento, a tecnologia e o trabalho. Ou seja, quando você vai desenvolver uma intervenção, você não vai atuar sozinho. Você vai ter que ter conhecimento da ideia que você vai propor, uma tecnologia que provavelmente você vai dispor de algum recurso tecnológico, seja ele um recurso tecnológico digital ou um recurso tecnológico não digital, e o trabalho, quem vai executar essa intervenção, né? Quem é a equipe que vai fazer. Aqui eu até trouxe essa figura ao lado, que ela mostra, né, como se fosse montando
uma pirâmide, ou seja, tem uma base, e aí tem várias figurinhas, né? Uma medicação, um esteto, mostrando várias construções de uma determinada resolução. Então, a intervenção é isso, né? Ela tem realmente esse pilar, conhecimento, tecnologia e trabalho. É muito importante para que a gente consiga dar seguimento. E os desafios que é você trabalhar com a intervenção. Já que você vai trabalhar com muitas pessoas, dificilmente você vai conseguir propor uma intervenção sozinho. Você pode até desenhar, mas quem executar talvez seja outra pessoa, né? Então, é algo realmente dinâmico. Então, vamos lá. Eu vou contextualizar um pouquinho, depois a gente vai discutir a figura. Na área da saúde, as intervenções são ações ou conjuntos de ações específicas cujo propósito é mudar uma dada realidade. Ou seja, tem uma situação problema relacionada à saúde da população. Diante disso, consideramos as políticas e programas e os projetos como intervenções. Então, quando é proposto política nacional de atenção à saúde da mulher, por que foi proposta essa política? Porque foi identificado que existe alguma situação, problema, que tem que se desenvolver ações que melhorem a saúde da mulher. Política Nacional de Aleitamento Materno. Por que foi proposta? Se está tudo bem, não há necessidade de você fazer uma intervenção. Mas foi identificada a baixa prevalência de mães que amamentam seus filhos, né? E a baixa incidência de mulheres que desejam começar a amamentação. Então, foi importante desenvolver estratégias, né? Por isso que fica aí no final. Políticas, programas e projetos também são intervenções, né? São resultado, é o refinamento dessa intervenção. E aí na figura, a gente tem, ó, eu vou até me aproximar para ficar mais simples de eu ver aqui para vocês, tá bom? Tem um problema, né, de saúde, e aí tem todo aqui um contexto do como que vai ser essa intervenção e a resolução do mesmo. Então, isso é muito importante. A gente identificar para quem é que a gente vai fazer essa intervenção. Qual é o público, qual é o resultado, qual é o problema, certo? No decorrer aqui da aula, a gente vai destrinchando um pouco mais, vai ficando mais simples da gente entender. Para todo problema de saúde, podemos pensar em diferentes intervenções, a fim de obter um determinado efeito, ou seja, a resolução do problema. Importante considerar o contexto em que a intervenção se insere, pois diferentes contextos podem interferir no modus operandi de diferentes intervenções no alcance dos objetivos. Né? Isso aí veio só para sintetizar o que a gente falou no slide anterior. Então, vamos trabalhar alguns exemplos, né? Vamos trabalhar uma identificação de um problema. Vamos trabalhar num determinado posto de saúde, na atenção primária à saúde. Foi observado que os homens não acessam o serviço. O serviço é usado praticamente por mulheres e crianças. E qual seria a intervenção que poderia ser proposta? Chamar os homens, mas os homens, eles talvez estejam no horário de trabalho e eles não cheguem ao posto, certo? Poderíamos ampliar o horário de funcionamento do posto, mas a saúde masculina em si, ela é levada em consideração ou não? Quem é o agente que está sempre fazendo o acompanhamento da área adscrita? Quem seria esse agente? O agente comunitário de saúde? Será se ele tem orientação sobre a saúde masculina? Ou poderia ser uma intervenção? Isso é um dado real, tá? Estou trazendo aqui um dado real, que a gente fez essa intervenção realmente na unidade de saúde. E aí a gente começou a perceber que os agentes de saúde, eles não tinham muito conhecimento sobre a saúde do homem. Acabava que só eram feitas as intervenções durante a campanha do Novembro Azul. Que foi pensado, vamos proporcionar um curso educativo sobre a saúde do homem para os agentes de saúde, para que eles propaguem a importância desses homens fazer os acompanhamentos periódicos de saúde e não a gente focar simplesmente na prevenção do câncer de próstata, porque esse homem também ele é diabético, ele é hipertenso, ele pode estar obeso, ele pode estar alguma demanda clínica que não está sendo ouvida ou valorizada, ou talvez ele nem saiba. E o agente de saúde, ele está ali todo dia verificando
mães, bebês, verificando a saúde da gestante, a saúde do idoso, e às vezes a saúde do homem poderia ficar despercebida diante das demandas dele e também a visão dele. Então, a gente promoveu um curso mesmo de orientação sobre a saúde do homem e foi muito efetivo. Claro que a gente teve uma abordagem organizada, porque o curso começou no segundo semestre, né, durou 4 semanas, e ele realmente foi um curso que começou no mês de setembro. E quando esse curso ele durou 4 semanas, houve a paralisação para fazer as campanhas de Outubro Rosa, para vocês entenderem a dinamicidade da coisa, né? Realmente, tinha como a gente parar e focar só na saúde do homem, mas a gente fez em setembro, parou, vamos Outubro Rosa e voltamos em novembro. Então, aquela população masculina, ela aderiu muito mais às que as CS fizeram a capacidade, fizeram a intervenção. Por quê? Porque eles estavam muito mais alinhados com o objetivo. E isso perdurou na unidade de saúde, né? Isso perdurou por um bom tempo. Como eu falei na aula passada, é importante falar hoje, a intervenção a gente fez porque a gente viu um problema, a gente tentou procurar uma solução e o resultado era eu aumentar o conhecimento da minha equipe sobre o que é a saúde do homem e eu também trazer mais homens para a unidade de saúde. Mas isso é algo que a gente tem que reavaliar periodicamente, tá certo? Então, dentro da própria intervenção, a gente já pode propor isso. E aí eu trouxe essa observação aqui embaixo, ó. Note que há diferença entre uma estratégia para resolver problemas de saúde na população, ponto, né? Não tem ponto aí, porque é na frase, mas assim, vamos parar aí. E estratégia para resolver problemas de serviços de saúde. Nesse caso, a gente acabou identificando que a dificuldade que a população tinha de aderir, exemplo, o horário é algo que impedia o homem a ir, porque talvez era no horário que ele estava no trabalho. Então, isso era um problema que o serviço de saúde tinha que resolver. Mas a estratégia para resolver a saúde da população era a gente estar lá disponível, era a gente ter um acesso que a gente poderia fazer uma orientação melhor, né? A gente observar qual era um fator de risco para aquele homem desenvolver um câncer de próstata, para aquele homem fazer um cuidado como um todo, certo? Então, isso é muito importante, a gente sempre ter essa distinção, né, do que é problema de saúde da população e o que é problema de saúde do serviço. São coisas que, no final das contas, elas se encaixam e elas vão gerar realmente a situação problema, mas provavelmente elas têm intervenções diferentes, tá bom? E é muito importante a gente ter essa clareza quando a gente vai propor a intervenção. Então, vamos lá. Ó. A intervenção, a gente vai trabalhar com ela com 3 dinâmicas, né? A estrutura física, a estrutura organizacional e a estrutura simbólica. Quando a gente fez essa proposta da intervenção sobre o curso para os agentes comunitários de saúde, a gente tinha um problema, que era a estrutura física. Quais os recursos? Se a gente tinha realmente disponibilidade de uma cartilha, de uma sala para orientá-los, né? De toda a questão física mesmo. E aí a gente conseguiu a parceria, então, com a universidade para dispor de sala, dispor de papel, dispor de caneta, para que realmente o ambiente fosse um ambiente proveitoso para que os mesmos estivessem dispostos a se capacitar, certo? O que é a estrutura organizacional? A liberação dessa equipe para fazer esse treinamento, o desejo da equipe de fazer o treinamento, a organização e a importância, o entendimento da equipe, né, de fazer esse treinamento. Isso é muito importante, né? Eu vou até ler aqui para ficar mais claro. A estrutura organizacional é composta por um conjunto de leis, regulamentos, convenções, regras de gestão que definem a conduta, né? Os compromissos serão mobilizados pelos atores, ou seja, precisa que a gestão esteja alinhada. Eu preciso que a equipe libere a coordenadora do posto, ela libere o técnico para que ele receba esse treinamento. Então, essa estrutura organizacional é muito importante, ela tem que ser obedecida. A gente não pode, por fazer uma intervenção, passar por cima da estrutura organizacional, tá?
E a estrutura simbólica, né? O conjunto de crenças, representações e valores que permite os diferentes atores. Ou seja, a simbologia de você fazer uma cartilha de educação à saúde do homem, tem tantos tabus, como se o homem não fica doente, o homem não tem tempo para isso, né? Então, essa estrutura simbólica, isso também faz diferença. A gente já sabendo que seria uma intervenção que era diferente e que a gente sabia que poderia ter barreiras, mas também ia ter um impacto simbólico muito importante, certo? Então, isso é algo que a gente sempre leva em consideração. E aí, eu já trouxe aqui para a gente falar um pouquinho sobre quais são os tipos de intervenções. Existem 1 milhão de intervenções, vários tipos, né? E vamos lá para a gente tentar conversar um pouquinho sobre cada um deles. Os tipos de intervenções, né? São organizados em função dos seus níveis, diferentes níveis operacionais, definidos como um sistema estabelecido, serviços, ações e tecnologias. Ou seja, quando foi proposta uma intervenção de educação e saúde, de capacitação sobre saúde do homem para agentes comunitários de saúde, foi verificado e feita uma análise sobre aquele estabelecimento. Ali a gente está falando da unidade básica de saúde dentro da saúde pública. Quando você vai propor uma intervenção dentro da saúde suplementar, uma cartilha de saúde do homem, agente comunitário de saúde, já não temos na saúde suplementar. Então, já seria um outro tipo de intervenção, um outro tipo de tecnologia que a gente ia abordar, certo? Então, para cada situação, problema, para cada objetivo, para cada resultado que se espera, vamos propor intervenções diferentes. Essas intervenções, elas podem até ser mais de uma. Às vezes a gente tem situações que uma intervenção só não vai resolver, mas a gente vai categorizando e vai tentando resolver por etapas. Como a gente falou, a intervenção ela tem mensurações. Então a gente vai vendo. Essa etapa foi atingida com êxito, ok. Fizemos a capacitação de saúde do homem? Fizemos. Antes disso, fizemos uma cartilha educativa? Fizemos. Capacitamos a equipe? Capacitamos. A população compareceu à unidade como esperado? Compareceu. Foram etapas, né, do processo. Então, vamos lá. Quais são esses tipos de intervenção? A intervenção ela pode ser uma técnica. Por exemplo, um kit pedagógico para melhorar os conhecimentos sobre a alimentação. Um teste de triagem de malformação fetal. Então, assim, uma técnica, infinitas possibilidades, né? Da gente estar desenvolvendo. Uma cartilha para orientar as mães, um álbum seriado para orientar as mães sobre os cuidados com as mamas. Uma cartilha para orientar o diabético aos cuidados com os pés. Um kit de hidratante para pacientes diabéticos. Um kit de alimentação para pessoas que têm problemas com relação à intolerância ao glúten e à lactose. Enfim, uma técnica, né? Uma tecnologia, algo básico, onde a gente pontualmente vai atingir positivamente e resolver a nossa situação problema. Pode ser um programa também, né? Um programa já algo mais contextualizado. Ó. Um programa como a desinstitucionalização de pacientes psiquiátricos. Isso foi uma intervenção. Tinha muitos pacientes psiquiátricos que não tinham uma melhora clínica. Então, foi feita uma análise e visto, olha, a gente pode trazer um programa de reforma psiquiátrica. Aqui também eles trouxeram, né? Até um exemplo, eu coloquei, ó. A capacitação de agentes comunitários de saúde em prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? Assim como a gente fez com a saúde do homem, pode capacitar também os agentes comunitários em relação a doenças sexualmente transmissíveis. É muito comum nas unidades de saúde a gente ainda ver uma população adscrita muito exposta a sífilis ainda. Pessoas jovens que ainda não usam preservativo. Então, isso vai tentando contextualizar dentro de um programa. Mas percebam, também usou-se uma técnica. Se eu disponho o preservativo na unidade de saúde, aquilo é uma técnica, é uma prevenção de um problema. Mas eu também faço um acompanhamento, certo? Também a intervenção ela pode ser um medicamento, né? Ela é pontual, um tratamento, um procedimento, um conjunto de procedimentos,
como, por exemplo, uma rotina de cuidados com o pé diabético, um medicamento para diarreia, como antigamente é um modelo de intervenção de tecnologia que fez muito sucesso, que é a colher medidora para o soro caseiro, né? A colherzinha medidora para o soro caseiro. Ela tinha as medidas de açúcar e ela tinha as medidas do sal. Por que foi proposta aquela tecnologia, por assim dizer? Porque as pessoas, nos anos 90, tinham muitos casos de diarreia, e aí foi realmente proposto uma intervenção. O que seria a intervenção? A população fazer soro caseiro. Ali era viável naquele momento. Mas muitas vezes as pessoas não sabiam as medidas adequadas. E aí foi proposto uma colher onde as mães, né, ou os cuidadores das crianças saberiam. Aqui a gente coloca o açúcar, aqui a gente coloca o sal. Uma tecnologia simples, barata e extremamente efetiva. Que nós estamos em 2024 ainda falando dela. Por quê? Porque ela fez muita diferença. Então, foi proposta essa intervenção, usou-se uma tecnologia, usou-se uma técnica e isso foi inserido no programa. Então, assim, percebam que é tudo muito dinâmico, certo? Também a intervenção, como eu já falei nos slides anteriores, ela pode ser uma política, né? Dentro da saúde pública isso é muito comum, as políticas, as portarias. Então, pode ser uma política, como a de promoção à saúde do idoso, a setorização dos recursos dos cuidados da saúde e a privatização do financiamento dos serviços, né? Então, assim, todas essas políticas, elas servem para intervir de forma positiva diante de uma situação problema. O Brasil hoje, por que a gente fala tanto de saúde do idoso, né? A política de promoção à saúde do idoso, ela tem muita relevância, porque realmente foi algo que o Brasil é uma população que está envelhecendo, uma população que precisa de intervenções da saúde do idoso, é uma área de muito interesse e faz-se necessário políticas para garantir esse envelhecimento seguro, né? Esse envelhecimento ativo, muitas vezes, que a gente sabe que a nossa sociedade ainda não está preparada para isso, mas o Brasil está evoluindo, sim. Então, é algo bem relevante. Quinto, né? Um protocolo de cuidados de saúde também pode ser uma intervenção, como de controle de transmissão vertical do HIV, uma quimioterapia, né? Um protocolo de quimioterapia. Esses pacientes são elegíveis para fazer. Um protocolo para a gente fazer um acompanhamento de uma fisioterapia para um paciente, enfim. Eu trago aqui vários exemplos, porque a gente não pode especificar, né? A gente trouxe um bem claro dos ACS, mas são infinitas as possibilidades. Por isso que é muito importante o conhecimento diante da sua intervenção proposta, né? Da sua população, que a gente falou muito na aula passada, né? O conhecimento, a identificação da situação, para que a gente promova, sim, uma intervenção efetiva. Isso aí, uma organização, né? Pode ser uma intervenção. Um hospital direcionado para pacientes em cuidados paliativos. Isso existe muito no sul e no sudeste do Brasil, que se chamam hospices. Esses hospitais, eles são uma intervenção para as famílias que não têm condições de paliar seus pacientes em casa, ou que não faz sentido paliar o paciente dentro de um hospital clínico, né? Então, isso sim pode ser intervenção. Uma clínica, um hemocentro, uma clínica de quimioterapia. Hoje a gente tem clínicas especializadas em pacientes autistas, né? Ou com necessidades especiais. Porque aqui na intervenção, atender essa população diferenciada é um ambiente diferenciado, onde a gente vai dar uma atenção melhor com profissionais especializados, certo? Isso é muito importante, a gente tentar identificar para fazer a intervenção efetiva. Toda intervenção, sistema organizado de ação, né, pode ser caracterizada com base em seus componentes, né? E aqui a gente tem esses componentes. Eles são estratégicos, técnicos, operacionais e estruturais. Na verdade, é o mesmo termo para a gente falar do que a gente falou no quadro anterior, né? A gente tem que ter estratégia, a gente tem que ver a parte da estrutura e os técnicos operacionais. Quem vai operacionalizar essa intervenção? Quem está apto? Né? E eu coloquei aqui essa figura, que são várias mãos dadas, coloridas, e aí tem assim, intervenção, saúde. Porque intervenção em saúde é muito improvável que se faça sozinho. Precisa realmente de conhecimento e precisa de equipe. As intervenções de saúde mais efetivas, elas não foram implementadas sozinhas, né? Elas foram desenvolvidas. O desenvolvimento, acredito até que possa ser por uma pessoa,
mas a implementação, a busca dos resultados, dificilmente será. E aqui eu trouxe um quadro bem para a gente ver assim um resuminho. Ó, a gente tem uma situação problema e a gente vai ter uma intervenção, né? Aí a gente vai pensar nos insumos, a gente vai pensar nas atividades, o que é que a gente vai propor? Vou falar aqui e depois a gente vai trazer para um modelo prático. Nos produtos, nos resultados e nos impactos. Aí aqui no balão rosa a gente tem objetivos, metas e indicadores estão relacionados aos efeitos. É óbvio, né? A gente quer que a gente tenha algum efeito com isso. Então vamos pensar aqui numa situação problema. Situação problema seria a gente fazer uma operadora de saúde, vou trazer um modelo diferente agora, de outro problema prático, tá? De outra intervenção prática que tive a oportunidade de trabalhar. Uma operadora de saúde, ela não tinha um acompanhamento para a sua população idosa. E os seus idosos só eram identificados quando eles estavam na internação. Quando os pacientes internavam, eles saíam bastante debilitados e essa operadora, ela não tinha um acompanhamento para fazer prévio. O que é que se pode prevenir? Uma educação em saúde com referência àquela população idosa. E aí foi feito o que seria uma intervenção. Vamos propor um acompanhamento, um monitoramento de idosos dentro da saúde suplementar. Ok, quais são os insumos? O que é que a gente precisa para fazer os acompanhamentos desses idosos? A gente precisa de uma escala validada, a gente precisa de equipe pronta, a gente precisa que a equipe seja multi, que tenha médico, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social. A gente precisa de um sistema para a gente cadastrar as informações dos pacientes? Ok. Quais são as atividades que essa equipe vai fazer? Essa equipe vai fazer ligação, fazer visita domiciliar? Qual é que é a regulação? Com que período? Quais são os produtos? Vai ter algum produto? Vai necessitar, vai desenvolver alguma coisa? Vai precisar implementar alguma tecnologia, comprar um sistema? Vai precisar comprar um tipo de balão para se fazer um determinado exercício, enfim. Tem algum produto envolvido? É necessário? Sim ou não? Pode não ser. Qual é o resultado? Eu consegui diminuir as minhas taxas de internação, as minhas idas à emergência com esse monitoramento? Quais são os impactos? Quanto é o custo de manter essa equipe? E quanto que foi o custo evitado? É algo que a gente pode avaliar mais para frente. Então, seria, assim, um modelo de intervenção. Tentei aqui generalizar para ficar algo mais didático e que outras pessoas que, por acaso, vejam esse vídeo se inspirem, né? Mas seria basicamente isso, tá bom? E aí, eu trouxe aqui também outro modelo de intervenção. Aliás, um outro modelo de plano de ação que a gente também pode estar usando. Ele vai se caracterizar também como intervenção, certo? Mas é um modelo diferente, ó. Vamos contextualizar aqui, ó. O que é um plano de ação em saúde, né? De forma geral, o plano de ação aplicado à saúde serve como auxílio, definindo as ações que serão feitas para atingir determinado objetivo em uma instituição. Esse plano é posto, né, em um documento descrito que serão feitas suas atividades envolvendo a equipe. É também uma intervenção, né? A intervenção a gente pode usar 1 milhão de ferramentas, mas para ela não ficar muito cansativa, eu trouxe aqui um exemplo de um que é mais simples, tá? Que, assim, as pessoas conseguem usar com maior facilidade. Eu trouxe essa metodologia aqui, ó, a 5W 2Hs, né? Que é 5 porquês e 2 como, trazendo aqui para o português, né? Essa metodologia ela é aliada a um plano de ação em saúde, visto que expõe questões importantes do planejamento, né? Então, assim, a gente pode estar usando essa metodologia para identificar qual é a nossa situação problema de uma forma mais objetiva e, posteriormente, a gente traçar outras estratégias de intervenção, como a gente tem ali várias, né, que nós listamos hoje. Como é que ela funciona, né? O que seria? Por que seria? Quem faria, né? Onde, quando, como e quanto? Se você voltar, tem como voltar uns slides atrás? Só mais um. Pronto. Ela é similar a esse projeto aqui. O resultado que a gente vai buscar é o mesmo. Por isso que é muito importante inserir.
Qual é o ambiente? É dentro da saúde pública? A gente vai fazer isso no hospital, no posto de saúde, aqui nas palestras de telesaúde? O que é que a gente pode inserir para a gente fazer realmente esse projeto de intervenção de uma forma efetiva, barata e resolutiva, sabe? A resolução do problema é o que encanta. E é por isso que a gente está tendo essa discussão hoje, né? A gente identificou um problema, ok, eles estão aqui para serem resolvidos. Muitas vezes a gente vai buscar um milhão de desafios, mas projetos de intervenção e plano de ação, resumidamente, eles buscam resolver problemas. A questão é, como que eu identifiquei, como que eu consigo resolver? Então, pessoal, assim, vou fazer um encerramento por aqui, certo? Desse módulo. A gente conversou bastante, né? Um módulo que, por mais que a gente traga alguns objetivos mais práticos, a gente tem que se basar um pouco mais na teoria. E aí fica para uns próximos encontros. Foi isso. Não tenho mais o que agregar, só se alguém for me perguntar alguma coisa. Certo. Doutora Neide, eu achei ela vai querer falar alguma coisa? Oi. O microfone tá ligado. Eu acho que ela está sem internet, Lucas. Acho que está congelada a imagem. Caiu. Acho que caiu. Doutora Sheila, quer falar alguma coisa? Aqui nós estamos com uma dificuldade muito grande de conectividade aqui no quinto andar, mas a doutora Neire está agradecendo. Ela está tentando agradecer aí a vocês, viu? Eu vou passar aqui o áudio para ela ver pelo menos o áudio, né? Tá oscilando muito, né, lá. Ah, sim. Olá, tive um problema técnico aqui no meu computador. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Alô? A gente está ouvindo. Alô? Ah, tá, pronto. Eu peguei aqui o telefone da Sheila, que o meu computador deu um piripaque aqui, não quis entrar mais nem a pau. Travou o seu áudio. Queria agradecer muito a Suziane pelo compartilhamento desse momento com a gente, viu? Fazer todos vocês que vão ter a oportunidade de ver em outro momento essa apresentação, bem-vindos ao nosso ciclo de palestras. Dizer que a gente vai dar continuidade, a gente ainda tem mais uma palestra desse ciclo na próxima semana, né? Dessa questão de gestão. E a gente sabe o quanto é importante, quanto a enfermagem particularmente, né, Suziane? Ela tem um papel importante nessa questão de gestão. Gestão de serviços em saúde é um tema de suma importância, que todos nós realmente temos que ter algum conhecimento para a gente conseguir organizar, né? Organizar a casa, por assim dizer, minimizar os custos, otimizar o serviço, né? Isso a gente vê desde a questão do lar mesmo, né? Quando a gente é desorganizado, tudo é mais difícil, tudo é mais caro, tudo é mais demorado. E esse mesmo pensamento que a gente tem que ter em relação aos serviços de saúde, particularmente o serviço público, que é um viés ainda mais sensível nessa questão, né, do tempo, porque atende uma demanda muito alta, né, de pessoas. Então, nós como profissionais da área de saúde, de uma forma geral, seja no privado, mas particularmente no público, temos muita responsabilidade sobre gerir todos os recursos que estão ao nosso alcance para tentar otimizar esse atendimento da melhor maneira possível, criando experiência boa para os profissionais, né? Inclui isso, né? E também para quem recebe esse atendimento, minimizando os custos, porque no final todos nós que pagamos esses custos também. Né? De uma forma ou de outra, acaba que todos nós que acabamos tendo que compartilhar desse custo. Eu agradeço muito a Suziane e gostaria de deixar vocês com
uma boa tarde hoje e convidá-los para estarem aqui na terça-feira que vem, nesse horário realmente de almoço novamente, para poderem compartilhar da última palestra desse ciclo. Muitíssimo obrigada, Suziane. Obrigada, estou à disposição, certo? E, assim, é um assunto que eu gosto muito de estar conversando, que acho que a gente pode estar sempre agregando, é um assunto que a gente sempre tem que estar trocando experiências, né? E estou aqui à disposição, tá bom? Muito obrigada. Um abraço a todos. Boa tarde. Abraço. Boa Tchau, tarde. tchau. Tchau.